Olá, todo mundo. Eu sou Viviane Barbosa de Magalhães, mas me conhecem como Vivi da Viola. Sou professora de musicoterapia e arte-terapia e estou aqui para explicar para vocês como a musicoterapia e a arte-terapia podem beneficiar as pessoas que têm doenças raras ou as pessoas que são raras. Vamos ver então? Para isso, vou compartilhar alguns slides para vocês entenderem como funciona. Primeira coisa, claro, compartilhar os slides, obviamente. E vamos lá? Então, eu vou mostrar para vocês. Essa é a musicoterapia e a arte-terapia, e eu vou contar para vocês um pouquinho como funciona com as doenças raras. Primeiríssimo lugar, não podia deixar de ser, eu quero agradecer demais André Dalla Serra, Maria Amélia Santos, porque vocês dois, olha, muito grata pela confiança, vocês são demais. Agradeço ao Web Raros, a Associação Portuguesa de Poliraros, agradeço ao Simpósio Polio Raros e suas metamorfoses por uma vida melhor. E aqui a gente começa. Vamos lá então? Vou convidar vocês para fazer essa jornada comigo do que é realmente a musicoterapia e a arte-terapia. Em primeiro lugar, a gente vai entender o que é a musicoterapia. Quem é, o que ela traz para nós. Então, vamos lá. Para a bruxa, musicoterapia é um processo reflexivo, onde o terapeuta ajuda o cliente a otimizar a sua saúde usando variadas facetas da experiência musical e as relações formadas através desta com o ímpeto para a transformação. Mas, por mais que a gente fale, é legal a gente entender de uma outra maneira, né? Agora que a gente já sabe como funciona a musicoterapia em um livro, a gente vai saber que musicoterapia simplesmente é você trabalhar com não verbal? É também, mas é simplesmente a arte de ler as entrelinhas. Então, muitas pessoas perguntam para mim, musicoterapia, ela é então educação musical? Ela funciona com um músico? Não. E aí, primeira coisa que a gente precisa entender, a diferença entre os três. Musicoterapia e educação musical. Vamos lá. A educação musical, por mais que você tenha uma pessoa, tem inúmeras pessoas no mundo ultra competentes para isso. Mas essas pessoas, e eu sou educadora musical, esse é o meu lugar de fala, porque antes disso eu fui formada em música, nós levamos a música até o indivíduo. E aí o que acontece? Vou utilizar inclusive uma fala do Shinichi Suzuki, que era um dos 5 grandes educadores musicais lá no final do século XIX para o começo do século XX. O Suzuki falava assim: toda criança pode. Todo japonês fala japonês. Óbvio, né? Só que não. Toda criança pode, todo japonês fala japonês porque tiveram paciência de aguardar essa criança e esse adulto falarem japonês. Então, partindo disso, a gente vai entender que musicoterapia, ela vai ter um caminho diametralmente oposto, também o caminho da paciência. Mas eu, enquanto levar a música para essa criança, ou esse adulto, ou essa pessoa que tem necessidades especiais, eu sou uma educadora musical, eu estou levando a música até lá. Enquanto o musicoterapeuta, ele está entrando na musicalidade dessa criança e ele vai fazer o caminho oposto. Ele vai entrar naquela musicalidade, ele vai buscar essa música e trabalhar com a musicalidade que existe dentro desse indivíduo. Então, são caminhos diametralmente opostos, porém se complementam, e o músico, neste meio do caminho, também precisa ser contado. Aquela pessoa que toca em hospital, aquele músico que faz o bem, que trabalha com pessoas necessitadas, ele também é maravilhoso. No entanto, ele está levando a música e a musicoterapia iria entender aquela musicalidade e entender aquele histórico sonoro e trazer para cá. Então, a música, a musicoterapia, ela tem tudo isso, tá? E onde a gente entra aqui nos raros? Bom, musicoterapia é para todos. As faces da musicoterapia, não. E por isso a gente está aqui. Vamos entender. Você tem musicoterapia neurológica.
Essa musicoterapia neurológica, ela vai trabalhar com pessoas com necessidades neurológicas ou com necessidades de paralisia, alguma coisa. Você tem autismo e ABA. Você tem musicoterapia comportamental, vai trabalhar com o quê? Com quem precisa corrigir o comportamento. E autismo é um deles. Você tem imagens guiadas com música, frente psicanalítica, da qual eu sou especialista nela, que é o Guided Imagery and Music. Você tem a musicoterapia vibroacústica, também trabalho com vibroacústica. Então você vai lá, mesa lira, tubos sonoros, tigelas tibetanas, diapasões, a cama vibroacústica, tudo que tem a ver com frequências eu trabalho. E todo mundo pode se beneficiar das frequências? Não, também. As técnicas de musicoterapia não são para todos, mas a musicoterapia é para todos. Então você tem que ver indicações, contraindicações, você vai montar aquele trabalho para aquele paciente e vai levar até ele, certo? Uma vez entendido que é musicoterapia, a gente precisa entender que musicoterapia também é meio dividida em dois. E sim, eu que trabalho com receptiva também posso pegar a interativa. Quem trabalha com a interativa de vez em quando também vai trabalhar com a receptiva. A musicoterapia receptiva, o cliente passivamente, entre aspas, vai receber esta música, essa sonoridade, essa frequência. Por exemplo, encostar o cuenco tibetano, a tigela tibetana. Quando você está colocando aqui tocando e a pessoa está lá, ela está recebendo uma sonoridade, ela está recebendo uma frequência. Se ela está assim, concentrada, e eu estou colocando uma música para ela escutar também. Falar aqui é 100% passivo? Nós sabemos que não, porque até a atividade cerebral contaria. Mas não devemos tão a ferro e fogo. Então, a gente vai entender que musicoterapia receptiva é tudo que o cliente vai receber da forma mais passiva possível, ok? Musicoterapia interativa, você vai tocar com aquele paciente vai interagir com a música e vai tocar comigo. E isso daí me faz entender que a música talvez seja um coterapeuta. Não é? Então, esse poderoso coterapeuta é o que vai trabalhar comigo, certo? Uma vez entendido mais ou menos o que é uma musicoterapia, agora nós vamos para a nossa arte terapia. Vamos entender agora o contexto. Ok, temos musicoterapia e agora a gente precisa entender arte terapia. Então, o que é arte terapia? A arte terapia pode ser entendida como uma abordagem terapêutica na qual o processo criativo, materiais artísticos, desenho, pintura, modelagem ou outras formas expressivas é mediado por um profissional habilitado, com o objetivo de facilitar a expressão, elaboração, transformação de pensamentos, emoções e trajetórias de vida que podem não se manifestar facilmente pela linguagem verbal sozinha. Isso daqui é da Associação de Arte-Terapeutas. Ela pode não se manifestar sozinha. Olha o não verbal aparecendo ali de novo. Então, eu vou pegar todas as palavras da musicoterapia e eu vou transformar um pouquinho para a arte-terapia. A arte-terapia é a arte de pegar aqueles materiais plásticos e você transformar também para o seu paciente. O indivíduo, ele vai trazer aquela expressão para você e você vai entrar no mundo expressivo dele. É a mesma coisa, só que com materiais diferentes. A arte de ler as entrelinhas. Quer dizer que os desenhos, eles contam história? Contam. Os desenhos contam história. A letra conta história. E eu vou falar para vocês, será que grafologia funciona? Funciona? Será que a grafologia não está vindo do mesmo lugar motor que o desenho? Cada letra é única. Então, sim, ela também pode ser vista, certo? Quando eu pego uma tinta, é muito diferente de eu pegar uma argila. Quando eu leio uma história para aquele indivíduo, é muito diferente de eu ler um poema. Quando eu pego uma mandala, mandala é tudo que começa com um círculo, principalmente para Joanne Kellogg. Quando Suzanne Fincher, quando eu pego uma mandala, tudo que começa com um círculo, é muito diferente de eu começar numa folha retangular. Uma folha preta não é igual à folha branca. Canetinha
Não é igual tinta. Lápis de cor não é igual giz de cera. E aí, quando eu vou usar? Para que eu vou usar? Que comparação é essa? E eu vou também entrar no mundo simbólico? Posso também entrar no mundo simbólico. Assim como eu posso também trabalhar com autismo e neuroreabilitação, eu posso trabalhar com raros, eu posso trabalhar com pessoas, por exemplo, que são amputadas. Será que eu posso trabalhar com elas? Claro que posso. Será que essas pessoas podem pintar com a boca? Podem. Será que não existe uma comunicação alternativa e aumentativa? Sim, eu mesma já trabalhei com ela. Existe sim, e aquele eye tracking, o rastreador que você coloca aqui, geralmente é o TOBI, né? TOBI. Esse TOBI que você coloca, que é por rastreamento visual, e o tanto que você para naquela letra ou naquele espaço, dá para trabalhar, tá? Dá para trabalhar com arte, com poema, com teatro, mas cada um na tua especialidade. E vale a mesma coisa. Para cada paciente, uma técnica vai valer. Tudo bem? Uma vez entendido o que é arte-terapia, a gente vai entender que o inconsciente é atemporal. Você tem um inconsciente, você pode trabalhar a área motora, você pode trabalhar inclusive numa interdisciplinar, na transdisciplinar. Você pode trabalhar com outras pessoas, ok? Mas você pode trabalhar o sensório motor, assim como você pode ir para instâncias do inconsciente, assim como você pode ir bem mais profundo. Então, o desenho, sim, ele vai mostrar bastante coisa, assim como outras técnicas também vão. Não são todas as técnicas que são para todo mundo. Vamos seguir? Uma vez entendido que arte terapia é assim, nós vamos agora saber como a arte terapia e a musicoterapia podem ajudar esses raros a voar. Então, vamos voar com eles? Esse é um processo de tratamento. Como é que pode isso? Vamos lá? Então, eu separei algumas síndromes, algumas questões, alguns transtornos que eu mesma já trabalhei para a gente poder entender um pouquinho, uma leve pincelada, mas é uma pincelada mesmo, pincelada de cada um. Vamos lá. Eu vou começar com uma síndrome que chama Cornélia de Lange. A síndrome Cornélia de Lange, segundo Inácio, e vários outros, então ela é uma síndrome, um distúrbio hereditário do desenvolvimento que tem como principal característica um fenótipo fácil de distinguir, anormalidades nas extremidades superiores e inferiores, retardo do crescimento e psicomotora. É bem complexa, mas dá para você trabalhar desde o sensório motor até um pouquinho mais profundo ali no inconsciente. Mas uma coisa que chama atenção nessa síndrome, principalmente acima de tudo, são os nós dos dedos. É, os dedos, aqui os nós dos dedos, eles são mais grossos. Então, quando você tá esse movimento aqui, ó, é muito complexo, muito complicado. Então, essa é a primeira coisa que chama atenção na síndrome. E eu tinha uma criança, um jovem, uma criança de 12 anos, e a gente vai entender agora que o ser humano é multifacetado. Então, ele tem um corpo que corresponde a 12 anos. Um corpo físico, ele é um mamífero, eu também sou, e aquilo corresponde a 12 anos. Ele tem um corpo que está ali com as suas questões, principalmente os nós dos dedos, o atraso de fala. Dentro do cognitivo, a gente já vai ver isso, inclusive, a cognição, o sensório motor, então são o sistema proprioceptor, todas as coisas muito trocadas. Então, as áreas motoras aqui, a gente vai no lobo parietal, é uma questão. O que a gente pode fazer? Então, vamos lá. Note que tudo que eu vou falar aqui, cada caso é um caso, cada pessoa é pessoa. Eu vou dar uma sugestão do que eu poderia trabalhar com esses raros que tem que voar. E como a gente sabe que diagnóstico não é destino, a gente acredita e sim, eles têm melhora. Eu acho que talvez o mais complicado de síndromes que o cognitivo é afetado nessa idade de 12, 14, 15 anos, talvez seja a faceta sexual. Que ninguém fala disso, mas o corpo dele corresponde a 12 anos. O corpo do autista de 14 corresponde a 14 e a gente tem que pensar nisso.
né? Mas isso é um outro assunto. São todos sugestões. Eu vou fazer uma pequena sugestão do que foi trabalhado aqui. Na arte terapia, como ele tem essa questão da fala, como ele tem, aliás, a fala eu não falei, mas ele tinha uma questão grande na fala ali, a questão do emocional, que era a questão da energia que ele colocava de repente, você não sabia quando ele ia ter um acesso ou não, então isso tudo você pode trabalhar com uma mediação, mas vamos lá. Trabalhar com pincéis, trabalhar coordenação motora fina, entre outras coisas. Isso tudo por causa dos dedos das mãos terem pouca mobilidade. Neste caso aí, é o aspecto da síndrome, gente. É a síndrome, tá? Trabalhar pincéis e coordenação motora fina, essa tentativa é muito interessante, assim como você trabalhar baqueta na musicoterapia. Revezamento de baquetas entre as duas mãos, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda. Dedilhar piano é muito legal, apesar que ele ia sempre reto, assim, a tendência deles é bater. Trabalhar teclado, entre outros, e é o mesmo motivo, a mesma questão. Então, essa síndrome, ela vem, ela é complexa com isso. Aproveitar, talvez, o seu piano para você trabalhar um pouquinho a voz e um pouquinho da comunicação. Então, tá aí. Sugestão de sensório motor, sugestão de cognição. Depois da Cornélia de Lange, nós vamos passar para ela. Ela quem? Ela. Esclerose lateral amiotrófica. Vamos lá. Trabalho bastante com ela. E não é um trocadilho. Ou é e não é, mas eu trabalho bastante com ela. Esclerose lateral amiotrófica. Ela é uma doença neuromuscular degenerativa que acomete neurônios motores superiores e ou inferiores. Considerada uma doença rara e atinge 2 a cada 100 mil pessoas ao ano, sendo o gênero masculino mais afetado que o feminino, com proporção de 2 para 1. Média de idade, 57 anos. A questão das síndromes é essa, né? A gente tem uma questão forte com a idade, com o tempo que eles duram. Pois bem, pacientes de esclerose lateral amiotrófica, ela, pacientes dela. Pois é, quem é ela? Primeira coisa que eu falo para vocês, existe uma questão de quem tem esclerose múltipla, síndrome de Duchenne, esclerose lateral amiotrófica. Vou falar para vocês enquanto musicista. A questão do aparelho fonador aqui da fala, você começa a fazer isso aqui, a voz começa a subir para cá. Então, essa é uma das questões. E a gente tem que pensar que existe um espírito são dentro de um corpo que está começando a não funcionar. Então, é necessária a parte psicológica, é necessária a parte cognitiva, é necessária a parte sensório-motora. E por onde a gente começa? Começamos de onde está aparecendo, né? Das principais queixas. Pois é. Dá para trabalhar muito arte-terapia, dá para trabalhar muito musicoterapia, ainda que a pessoa só esteja com os olhos funcionando. Por quê? CAA. Comunicação alternativa e aumentativa. Note que tecnologia, infelizmente, ainda não é para todos do planeta. E eu lamento muito por isso. Vamos ver? Posso trabalhar na arte-terapia quando no início, coordenação motora, entre outros. Quando está avançado, você pode começar com histórias, você pode trabalhar poemas, você pode trabalhar 1 milhão de coisas que sejam no sentido cognitivo. É fácil? Não. É difícil? Também não. Por quê? Porque diagnóstico não é destino. É possível trabalhar com comunicação alternativa e aumentativa. É possível você fazer desenhos no computador, é possível você fazer outras coisas. Vírgula, desde que a pessoa tenha acesso a essa comunicação. Claro, ok?
Posso trabalhar de uma forma mais receptiva? Pode. Posso colocar algum rolinho nas costas da pessoa? Pode. Posso trabalhar uma espécie de teatro e eu trabalhar com esse corpo da pessoa? Sim, também pode. Na musicoterapia, entre outros, a gente pode trabalhar essa voz anasalada, a orofaringe, o canto, os registros do histórico sonoro que também podem vir na forma de arte-terapia. Então, como eu posso fazer isso? Posso trabalhar um violão, um piano, alguma coisa? A pessoa pode trabalhar comigo, com a voz aqui. Então, fazer exercícios que mostrem que ela tem um má, man, que você tem uma diferença, e isso daí, obviamente, eu não estou roubando da fonoaudiologia. Fonoaudiólogos, me perdoem, por favor, isso não é uma competição. É que eu também posso trabalhar coisas parecidas aqui, mas eu vou trabalhar com uma função mais de música. Posso trabalhar no sentido de, no registro de recriação, pegar uma música que faz parte do histórico sonoro dessa pessoa e trocar letras, fazer paródias. Posso fazer uma composição com essa pessoa, usando aqui o sistema, trabalhando no piano, trabalhando com coisas com limites muito curtos no começo. E sabemos também que se você tem a ela, você trabalhar de menos é uma coisa, você está prejudicando. Se você trabalhar demais, você também prejudica. Então, achar o ponto certo em primeiro lugar para depois continuar. Certo? Passada do Shene, nós vamos para a próxima. Agora a gente vai entender um pouquinho da síndrome de Irlen. Deixa eu ver. Aqui, já fui. Síndrome de Irlen é um distúrbio do processamento visual caracterizado por distorções visuais do texto, desconforto progressivo na leitura. Então, essa síndrome de Irlen, dependendo da coisa, já vi confusão, não sou médica, mas eu já vi confusão de síndrome de Irlen com síndrome de Usher, que eu vou falar depois. Então, o que acontece? Nessa síndrome, como você tem uma questão visual, na arte terapia, você pode tanto trabalhar a acuidade visual, como você também pode trabalhar o sensório motor sem a visual. Você pode pegar uma massinha, você pode pegar uma argila e trabalhar sem a visão. Você pode trabalhar essa acuidade visual, vamos fazer detalhes, coordenação motora. Você pode trabalhar o tato, pode trabalhar a comunicação, alternativa e aumentativa, desde que se faça a necessidade que tenha. Na musicoterapia, você pode trabalhar a acuidade auditiva, é o mesmo processo, mesma coisa. Você pode também trabalhar o tato e a comunicação alternativa e aumentativa. Eu tenho um detalhe aqui que eu até escrevi, que é o fato do ouvido absoluto, além do transtorno do processamento sensorial. Para isso, primeiro eu vou falar da síndrome de Usher e depois eu volto aqui para falar isso, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Vamos ver. Tem duas coisas aí que se confundem, aí eu já falo. Ok, a gente está aqui, já sabemos. E aí eu entro com a síndrome de Usher, aquela da Ellen Keller, que com 2, 3 anos começa a ficar surda e cega, perde a audição, perde a visão, e aqui estamos. Condição genética recessiva autossômica, que se caracteriza pela presença simultânea da retinose pigmentar, perda auditiva neurosensorial congênita em diferentes graus. Os principais sintomas visuais incluem cegueira noturna, perda do campo visual periférico, músicos em orquestra precisam muito disso, que se manifestam inicialmente. Esses sintomas são resultados da degeneração progressiva da retina, afetando a função dos fotorreceptores, levando a dificuldades visuais. Que eu faria aqui uma coisa bastante parecida. Quando no início, acuidade visual, avançado, tato, no início, acuidade auditiva, etc. Mas a gente tem que falar de uma questão aqui. Nós músicos conhecemos muito bem um negócio chamado ouvido absoluto. Então, o que é ouvido absoluto? O ouvido absoluto
Ele é uma parte do lado esquerdo do cérebro que você é genético. Tem uma coisa que é hereditária e outra genética, né? Nesse caso, hereditário. Esse ouvido absoluto, a pessoa vai ter noção das frequências. A pessoa vai, às vezes, a sinestesia, ela meio que vem grudada com o ouvido absoluto. Estima-se que 85% das pessoas com ouvido absoluto costumam ter sinestesia, que é a troca dos sentidos. Então, os sinestetas, eles estão lá, nossa, essa cor é muito azul, esse som é muito azul. Eu acho que isso é uma nota dó, mas ela é verde. Não necessariamente corresponde às frequências. Então, eu sei por trabalhar por frequência. Quando você vai dividindo um dó, por exemplo, que é 128 Hz, 128 vírgulas quebrados, que, né, dá preguiça fazer cálculo, do 128, quando você vai para o grave, esse dó vira 64. Aí você está lá na teclinha do piano, quando você vai tocar 8 notas depois o dó de novo, você está no 64, virou 32, virou 16 e por aí vai até chegar numa nanodivisão, até você ter 10 a menos 4, 10 a sétima, você tem uma divisão muito grande, onde você entra nos infrassons, você entra no ultrassom, você entra na ressonância, você entra em outros lugares e entra na cor. E então se sabe por divisão, por fractal mesmo, por divisão, o dó ele é verde. Só que o sinesteta, depois de tudo isso, dessa volta, o sinesteta ele não vai enxergar esse dó verde. Ele vai enxergar como a sinestesia dele permitir. Ele vai sentir cheiro do gosto, ele vai sentir outras maneiras, então essa troca de sentidos ela vem um pouco grudada. Bom, voltando para a síndrome de Irlen e Usher. Por que isso? Paciente de 28 anos, ele foi diagnosticado com Irlen, mas foi ficando surdo e cego antes, então houve uma confusão, por isso que eu falei, Irlen e Usher, às vezes elas dão uma confusão, e o Usher geralmente é na criança, né? E quando sintomas aparecem, nem sempre as pessoas meio que, assim, não dão atenção, não é tão agressivo nesse caso, tal. Pois é. Esse paciente, ele é surdo, profundo de uma orelha e surdo de outra. Então, aqui ele tem um implante coclear e no outro ele tem o aparelho auditivo comum. Por mais que ele queira, por mais que ele tente, ele tem sinestesia, ele tem ouvido absoluto. Aí você fala, surdo com ouvido absoluto, é isso mesmo, produção? Sim. Então, sabemos que a audição está no lobo temporal. Uhum. Mas o ouvido absoluto está no lobo parietal. Então, sim. Tem essa confusão e ele escuta pela pele, meio que escuta. É condução óssea, é condução por água, então a gente tem várias conduções no corpo. E essa onda sonora, ela vai chegando de maneiras diferentes no corpo. Essa pessoa é assim, olha, quando você está assim, você fala em sol. Quando você chega e estica, aí de repente você começou a falar em lá. E aí quando você estava no chão fazendo assim, você estava em fá. Você já pensou, gente? Você já parou para pensar nisso? Que você vai sentindo na pele decodificando absolutamente tudo? Parabéns, você ganhou uma síndrome de Usher com ouvido absoluto. Então, essa pessoa, além de tudo, quando chove, além de tudo, veio grátis o transtorno do processamento sensorial. Então, a chuva era como se fosse pequenas pedrinhas batendo nele. E aí, qual o trabalho aí? Tanto na musicoterapia quanto na arte-terapia, porque ele usava óculos e tinha o aparelho, então ele conseguia ter as coisas. O trabalho era você fazer um primeiro lugar e acima de tudo a desensibilização. E aí uma certa desensibilização para ressignificar esses sons que vêm pela pele, para ressignificar todas essas cores que talvez viessem em excesso e talvez você conseguir gravar. Tá bom para vocês? Então, essa síndrome de Irlen, que é difícil falar ameno, né, gente? Não existe uma coisa mais amena que outra porque são coisas complexas. Mas a síndrome de Ehlers-Danlos é tão complexo quanto, tá? Vou dar uma paradinha aqui, já volto, até já já. Voltamos em 2 minutos.